Glória a Deus. Eu vou ficar aqui embaixo, que eu quero ficar pertinho dos meninos. Eles ficar prestando atenção. Aleluia. Teu amor por mim, teu amor por mim, Deus, teu amor por mim não tem fim. Glória a Deus. Teu amor por mim, teu amor por mim, Deus, teu amor por mim não tem fim. Graças te damos pelo teu amor, Pai. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. E Jesus me judiou. Aleluia, Jesus. Porque quando eu recebi o convite, eu falei, Jesus, tem que eu falar para essas crianças? Porque é aquela dificuldade, né, irmãos, de não é criança e também não são jovens. É na metade. Fazem coisas de crianças, mas são crianças e querem fazer coisas de jovens. E eu falei, Jesus, e agora? E o Senhor me deu uma palavra, e eu falei, meu Deus, Aleluia. como que eu vou falar, Senhor? Porque assim, todo mundo me conhece, né? Sabe que eu sou assim, né? Tipo, um pouquinho diferente, né? Aleluia. E o Senhor, Ele ministrou no meu coração para falar sobre avivamento Aleluia. e poder do Espírito Santo. Aleluia. E eu falei, meu Deus, Jesus, como é que eu vou falar sobre isso? Fala para as irmãs missionárias, panela de fogo, né? Não, eu não vou falar sobre isso, né? Aleluia. E eu fui pedindo confirmação pro Senhor. E eu falei pro Claudemir, e ele deu risada na minha cara. Eu falei, amor, você sabe o que a palavra que o Senhor me deu falando sobre avivamento, o poder do Espírito? Aleluia. E eu falei, meu Deus, e como é que eu vou falar sobre isso? Porque a gente, a maioria criada da igreja, a gente tem aquela visão, avivamento, né, poder, aquelas pessoas barulhentas, né, aquelas pessoas, né, que são cheias, que a gente acha cheias do Espírito, né, que são assim, avivadas, né, tem aquela visão. E eu, a mais batistana, né, é brincadeira, da igreja, aí ele chegou em casa e falou, mãe, olha a música que eu vou ter que cantar. Espírito Santo, estou aqui mais uma vez, sedentos por mais de ti, eu quero te sentir de novo. Sei que existe um nível mais profundo, eu quero conhecer-te mais. Eu quero intimidade, ir além no sobrenatural. Espírito Santo, eu quero me encher de ti. Eu quero mais. Eu sei que tens mais. Espírito Santo, eu quero me encher de ti. Eu quero mais. Eu sei que tens mais. E aí, irmãos, aquela chama acendeu mais ainda. Eu falei, glória a Deus, aleluia. E então, irmãos, eu vou estar lendo Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. E esses dias eu achei muito, muito lindo, muito maravilhoso. Como que Deus é maravilhoso. Eu entrei lá no Face e eu vi o Isaac com os bonequinhos cheios de fogo. E eu falei, Jesus, mas o Senhor é muito maravilhoso. Por que aqueles foguinhos na cabeça, aquilo ali, Deus estava profetizando o Espírito Santo sobre a igreja? Eu falei, amém? Atos 2. Vou estar lendo, irmãos, Atos 1,
Atos 1, capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como ouviram subir. Amém? Então, irmãos, vou falar um monte de então, tá? Só Jesus na minha vida. O início do capítulo, Jesus ele morreu bem detalhadamente para as crianças entenderem. Jesus morreu, amém? Jesus morreu. Aí ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele vai se apresentar aos discípulos, a algumas pessoas. Ele se apresenta a algumas pessoas. E ele começa a instruir os seus discípulos, porque ele voltaria para os céus, né? Então Jesus ele fica na terra por 40 dias, instruindo e falando e se apresentando, mostrando. Ele se apresenta vivo para as pessoas. E quando chega no verso 4, fala que Jesus ele já ia subir. Então ele foi fazer uma despedida com os amigos dele, né? Daí ele vai lá tomar um café. Fala que certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus deu uma ordem. E qual que é a ordem? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele fala que não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Jesus já tinha falado lá em Lucas 24: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então no capítulo 2, essa promessa ela se cumpre na vinda do Espírito Santo no dia do Pentecostes. Todo ano tinha essa festa do Pentecostes. E eles estavam, a Bíblia fala lá no capítulo 2 de Atos, que chegou o dia da festa de Pentecoste. Estavam todos reunidos num só lugar. E veio um som como de um vento forte, né? Um vento poderoso. E encheu toda a casa, encheu todo aquele ambiente. E todas aquelas pessoas que estavam ali eram judeus de vários lugares. Então todas aquelas pessoas que estavam ali, elas foram cheias do poder do Espírito Santo de Deus. E elas começaram a falar em outras línguas. Mas essas outras línguas não essas línguas assim, línguas estranhas que a gente ouve bastante na igreja. Línguas, idiomas. Eles começaram a falar vários idiomas. Ao qual, pessoas que, eu falo português, aí o japonês me ouvia e ele ouvia eu falando no idioma dele. Então foi muito lindo o trabalhar do Espírito Santo de Deus. E daí, as pessoas, alguns ficaram maravilhados com tanto poder de Deus. No verso 8 fala: então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna, partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia, um monte de lugar, não vou nem ler tudo. Tanto judeus convertidos ao judaísmo, crentes e árabes, nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Eles ouviram declarar as maravilhas de Deus na sua própria língua. Não precisou de suiaco, né, irmãos? Aleluia. E algumas pessoas, elas ficaram perplexas. Como que pode acontecer isso? Como que pode, né, essa tradução instantânea, né? E outras pessoas zombavam porque falavam assim: beberam, estão tudo bêbado, estão com problema, né? Tipo assim. E no último versículo fala isso, né? Que eles achavam que tinham bebido vinho demais. Aí, irmãos, que entra assim o Espírito Santo de Deus. Quando ele entrou na vida de Pedro, antes Pedro conhecia Jesus, andava com Jesus, mas ele não tinha recebido o Espírito Santo de Deus. E quando acontece esse derramado do Espírito Santo de Deus,
assim, opa, estão falando aqui do meu Jesus, estão falando aqui que nós estamos bêbados, como assim? Nós não estamos bêbados. Então Pedro ele vai e prega para essa multidão, para essas pessoas que estão zombando da galera ali, né, que estavam cheios de espírito. Pedro chega e ele tem a oportunidade de falar do amor de Cristo, de falar o que estava acontecendo ali. Daí ele fala assim, não, esses homens não estão bêbados como vocês supõem. Ao contrário disso, ele foi predito pelo profeta Joel, que fala que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre todos os povos. Os filhos e as filhas profetizarão, os jovens terão visões. E tudo que o profeta Joel profetizou. Então Pedro ele fala, não, o profeta Joel já falou, só está se cumprindo a palavra do Senhor. E o que aconteceu? Através dessa mensagem, 3.000 almas foram... se arrependeram, né? Porque eles próprios que tinham entregado Jesus para morrer, né? Eles mesmos que jogaram Jesus. Eles escolheram o ladrão em vez de Jesus. Então essas pessoas, na primeira mensagem de Pedro, 3.000 pessoas aproximadamente se renderam aos pés do Senhor. Isso porque Pedro ele se encheu do poder do Espírito Santo de Deus. Na primeira mensagem dele, ele ganha 3.000 almas para Cristo. Mais pra frente, nós vemos a vida do paralítico da porta formosa. O mendigo, né? Que ficava pedindo esmola. Eles estavam indo orar e ele encontra o mendigo e ele pede esmola e ele fala, né? Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Porque naquele momento, Pedro, ele não tinha dinheiro, mas ele tinha já o Espírito Santo de Deus. Então, ele levanta e anda e já causou aquele milagre, já causou aquele furdunço, né? Porque, tipo assim, antes Jesus ele curava. E daí conseguiram acabar com a vida de Jesus, né? Assim pensavam eles. Então, Pedro começou a fazer milagre pelo poder do Espírito Santo. Pedro fez milagre e causou aquela confusão. E lá vai Pedro de novo. Aproveitou a oportunidade. Não, eu estou falando aqui no nome de Jesus. E Pedro ele teve a oportunidade no capítulo 3, fala sobre a pregação no templo. É muito lindo, irmãos. Pedro, vou ler só um pedacinho aqui. Ele fala assim no capítulo 3, 12. Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar no nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos. Embora ele tivesse decidido soltá-lo, vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram-lhes que fosse liberto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunha disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome de Jesus curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. E ele fala, Pedro fala, porque as pessoas conheciam o paralítico. Ele era paralítico aleijado de nascença e ele tinha mais de 40 anos. Então, há mais de 40 anos, ele era aleijado. Então, a cidade inteira conhecia ele. Por isso que causou toda essa confusão. Mas Pedro, com a ousadia do Espírito Santo, ele fala para essas pessoas: vocês mataram Jesus. Vocês entregaram Jesus à morte. Vocês fizeram tudo isso e eu fiz isso, mas não foi eu que fiz isso. Foi o Jesus que vocês mataram que fez isso. Então, Pedro, com a ousadia e a autoridade de Deus, ele prega para essas pessoas. O que acontece? Quem sabe? Ele ganha 5 almas para Cristo. Aproximadamente 5 pessoas se arrependem do que fizeram e se rendem aos pés do Senhor. No capítulo 4, no verso 4, fala: chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000 homens creram. Então nós vemos, irmãos, que grandes coisas Pedro começou a fazer depois que ele recebeu o Espírito Santo. E nessa mesma ocasião, os caras lá do cinema
Nether lá, os guardinhas, né? Tipo assim, eles não gostaram, porque tinha gente se convertendo, né? Aí ele cata Pedro e João, né? E prende e vai interrogá-los. Aí no verso 7 do capítulo 4, mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Tipo assim, quem mandou vocês virem aqui fazer isso? E Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, às autoridades e líderes do povo: visto que hoje somos chamados para prestar conta de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está curado diante dos senhores. Este é Jesus, a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Então Pedro, ele foi muito corajoso. E essa coragem veio de quem? Do Espírito Santo. Então nós vemos a diferença de Pedro após o derramar do Espírito Santo. O mesmo Pedro que teve medo da morte, o mesmo Pedro que negou Jesus por 3 vezes, agora ele cheio do Espírito, ele é encorajado a pregar. E ele ganha almas. E ele cura as vidas. E os discípulos foram todos tomados por uma grande ousadia e autoridade depois do derramar do Espírito Santo de Deus. E até a sombra de Pedro curava, você acredita? Você já imaginou você passando assim, e os demônios saindo, e os coxos sendo levantados, e mortos sendo ressuscitados? Porque até mortos ele ressuscitou, através do poder de Jesus. Então, com grande poder, os apóstolos continuaram a testemunhar da grandeza de Deus, da grandeza de Jesus. E a Bíblia fala em Marcos que os não seguirão os que crerem, não é verdade? E eu quero fazer uma pergunta aqui para as crianças: para que serve então o Espírito Santo? Pedro, ele recebeu o poder do Espírito, e para que serviu na vida dele? Glória a Deus. Ó, o Biel quer falar. Fala, Biel. Serviu para encorajar e para ajudar a conseguir mais almas para Isso! O Espírito Santo veio para encorajar e capacitar a vida dos discípulos, dos apóstolos, para ganhar mais almas, mais vidas para Cristo. Ele nos capacita para sermos testemunhas vivas de Cristo. Porque sem o Espírito Santo nós não vamos testemunhar nada. Nós vamos dar mau testemunho. Então o Espírito Santo veio para trazer, para nós podermos levar Jesus até as pessoas, ter ousadia, autoridade para fazermos obras iguais ou até maiores do que Jesus fez, como está escrito em João 14:12. Glória a Deus. Mas temos que ter uma vida de comunhão com Deus, né, irmãos? Para alcançar essa intimidade com Deus, né? É interessante esses dias. A Aline quer falar? Fala, Aline. Esses dias eu estava conversando em casa com as meninas e elas estavam falando sobre desenhos da Disney. E Luísa não tá, né? Ah, tá, então. E elas queriam saber sobre o desenho da Disney, né? Daí eu falei, eu não sei. Tipo assim, tudo assim é de Deus, mãe é de Deus. Daí falar, meu pai, eu vou perguntar pro seu pai. Aí eu falei assim, eu só sei de uma coisa, é tudo mentira. É tudo mentira, é tudo invenção. Esse poder do gelo, o poder do Homem-Aranha lá, o poder disso, o poder daquilo, é tudo mentira. Aí a Lolo falou assim, ai mãe, mas, nossa, a mais que parece mentira é o do gelo, né? A da Frozen, né? É, mais que parece mentira. Mas é tão legal, eu queria ter o poder do gelo. Aí eu falei,
poder de fama, poder de like, poder de seguidores, essas coisas assim. Tantas pessoas se preocupam com isso e não se preocupam em buscar aquilo que é tão fácil, o poder de Deus. E vai fazer tantas maravilhas, tantas coisas grandes. E então vamos passar para a próxima página. Aí, irmãos, agora nós vamos falar sobre avivamento. Oh, glória a Deus! Fala glória a Deus! Ai, Jesus, tomara que dê tempo, Senhor amado. Avivamento. Agora, qual que é a definição de avivamento? Avivamento não é emocionalismo. Avivamento não é barulho. No dia do Pentecoste veio um barulho como de um vento forte, mas não é barulho. Pode até, né? Não é emocionalismo, não é barulhento, não é aquele sapateado, sabe? Quando começa lá, vem como labareda de fogo, e daí já começa, né? Não é, entendeu? Avivamento é a manifestação gloriosa da presença de Deus. Quando a manifestação gloriosa de Deus, da presença de Deus, ela vem, ela causa um impacto na nossa vida tão grande, ela causa um temor, ela causa uma atmosfera de santidade, de temor, onde todos nós somos confrontados com o nosso eu, todos nós somos confrontados com as nossas mazelas, todos nós somos confrontados com a nossa reputação, as nossas fraquezas, os nossos pecados. Então, quando o avivamento vem, ele vem para nós podemos perceber quando ele veio, quando nós nos rendemos aos pés do Senhor, reconhecendo que não somos nada, que somos fracos, que somos frágeis, e vem com um arrependimento profundo de alma. É um arrependimento assim que você não aguenta de tanto se arrepender dos seus pecados. E isso só vem através do Espírito Santo. O Espírito Santo traz esse arrependimento e ele convence o homem do pecado. É somente o Espírito Santo que pode convencer o homem do pecado. Eu não posso convencer ninguém, eu não convenço nem eu mesma. Entendeu? Com as minhas palavras. É o Espírito Santo que convence, vai te convencer. Quando você fizer alguma coisa errada, é o Espírito Santo que vai te convencer. E a palavra fala que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. E então, qual é a pergunta? Mas o que é pecado? Né? O que é pecado então? Já que vocês estão falando de pecado, tipo assim, né? Eu fiz um estudo aqui sobre pecado, irmãos. O pecado, no grego, olha, o pecado no grego significa estar errado. Ok? Pecado significa o quê? Estar errado. Mas, os estudiosos, ele define o pecado como errar o alvo. E errar o alvo se referindo àquele negócio lá, do arco e da flecha. Errar o alvo. Se a flecha não pousar no centro de uma mira, que você mirou lá, a flecha não pousou lá, você... O que aconteceu? Você errou o alvo, né, galera? Você errou o alvo. E o pecado é assim. O nosso alvo é o quê? Nosso alvo é Cristo. Nosso alvo é o céu. E Deus, através da sua palavra, Ele nos mostra um padrão de vida, né? Ele nos mostra os seus mandamentos, nos mostra o perfeito caminho dele. E todos nós erramos, não é verdade? Não tem nem santo aqui, só Jesus, aleluia. E todos nós erramos o alvo às vezes, de acordo com Romanos 3:23. Ninguém é perfeito, mas se errarmos pouco ou muito, de qualquer modo, é pecado, porque não tem pecadinho nem pecadão. Então, se nós erramos pouco ou erramos muito, então tá todo mundo no mesmo barco, é todo mundo pecador. Ninguém pode rir de ninguém, porque tem uns que pecam pouco e tem uns que pecam bastante. Mas somos todos pecadores. Misericórdia, Jesus, os pecadores. Então, de onde que vem o pecado? Da onde que surgiu o pecado? A gente sabe todos. Fala, lindo. Filha de pregadora, né? A Bíblia, ela diz que o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva. Pela desobediência a Deus. Eles comeram a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles foram avisados que eles não poderiam comer daquela árvore. Ó, vocês comem de todas essas árvores. Só não come dessa. Conhecimento do bem e do mal. E os abençoados resolveram comer. Não sei por quê.
Acho que o primeiro pecado é desobedecer o pai e a mãe, né? Já começa a pecar. E parece injusto, né, irmãos? Por causa deles, assim, a gente sofrer, né? Por causa de Adão e Eva, a gente sofrer... como é que fala? Sofrer as consequências. Aleluia. As consequências. Parece injusto. Mas glória a Deus, porque Deus é tão maravilhoso, Ele não nos deixa só. Ele fala que o pecado ele foi trazido ao mundo por Adão, mas a salvação veio ao mundo por um homem chamado Jesus. Glória a Deus, Jesus. Romanos 3, 23 e 24 vai nos dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então Deus ele enviou seu Filho para morrer na cruz pelas nossas vidas. E por causa desse trabalho terminado de Jesus na cruz, nós podemos ter a vitória sobre o pecado. Embora nós não alcancemos a perfeição, que é muito difícil, nós podemos, com a ajuda do Espírito Santo, pecar menos. Nós podemos fazer as escolhas certas. Nós podemos escolher coisas que não nos levem à morte espiritual. Porque as nossas escolhas, elas levam a várias consequências. A pior de todas é a morte espiritual. As nossas escolhas direcionadas pelo Espírito Santo, elas nos levam à vida abundância, à vida abundante em Deus. E uma coisa que eu queria falar para as crianças, para todo mundo na verdade, né, sobre pecado, para a gente não se acostumar com o pecado. Porque às vezes a gente faz uma coisinha que a gente sabe que desagrada a Deus e a gente começa a se acostumar. E faz uma vez, e faz outra vez, e fala, Senhor, me perdoa, mas aquilo já impregnou no seu coração. E você já não tem mais força. Então, seja sincero com Deus. Quando tiver algo errado, seja sincero com Deus. Fale para o Senhor as suas fraquezas. Fale para o Senhor onde que é a sua dificuldade. Com certeza os adolescentes e os jovens e as crianças e os adultos e as mulheres e os homens têm muita dificuldade, muito problema. Mas Deus, Ele enviou o Consolador. Nós temos que ter essa certeza que nós podemos alcançar o perdão através da graça, através do amor de Cristo, através do sangue derramado dele na cruz. Basta que nós abramos o nosso coração e nos esvaziamos do nosso eu e sejamos sinceros com o Senhor. Sinceridade. Fala, Senhor, eu sou fraco. Senhor, eu pequei contra ti, eu reconheço. Eu não tenho sido obediente com os meus pais, eu não tenho sido obediente com o meu pastor, eu não tenho sido obediente com a caixinha da salinha. Eu reconheço, Senhor, mas eu quero mudar. Através do sangue de Jesus nós somos lavados e justificados. Nós podemos sentir-se perdoados e livres, porque Ele pagou o preço por nós. Amém? Então, irmãos, avivamento é isso. Resumidamente, avivamento é isso. É um grande despertar que vem através da presença gloriosa de Jesus. Aleluia. Ele traz aquele arrependimento profundo, arrependimento dos seus pecados. Ele reconhece o grande amor de Deus e ele reconhece também que ele só pode ser salvo pela graça maravilhosa de Jesus Cristo. Quando o avivamento vem, você é cheio do Espírito de Deus. Por onde você passa, você manifesta a glória de Deus. Por onde a gente passa, a partir do momento que nós somos cheios de Deus, a gente resplandece a luz do Senhor. Por onde a gente anda, a gente tem que brilhar a luz do Senhor. A gente é luz, a gente não é trevas. Então, o que eu quero que vocês entendam, que vocês estão crescendo nos caminhos do Senhor. Vocês estão aqui todo dia comendo e bebendo da palavra do Senhor, sendo ensinado pelos seus pais. E o desejo do meu coração, que arde no meu coração, é que vocês tenham esse avivamento. Vocês, não só vocês, nós. Porque eu fui muito confrontada com essa palavra. Eu fui muito confrontada com tudo que eu tive que ler, estudar e aprender. Eu cheguei num momento que... Depois eu vou contar a história de uma pessoa aqui que eu li, que impactou a minha vida. Eu falei, Jesus, misericórdia da minha vida, Senhor. Eu preciso me converter, Jesus. E o que eu quero que vocês façam é isso. Que sejam luz por onde passar. Que produzam os frutos do Espírito. Estudem a palavra do Senhor. Estudem sobre os frutos do Espírito. Estude sobre ser a luz na terra. Estuda sobre falar do amor de Deus. Como falar, como fazer,
seus testemunhos. E uma coisa que é muito interessante é que a gente é igreja e a gente não pode querer brilhar só aqui dentro da igreja, a luz de Cristo. Quando você é cheio do Espírito Santo, você não aguenta ficar aqui, só aqui. Você espalha por onde você passar. Então, aonde você for, na escola, na fábrica, no supermercado, nas ruas, na hora que for jogar bola, em todos os lugares, você tem que resplandecer a luz do Senhor. Eu estava vendo naquele evento que teve lá no Brasil, Descende lá, que os jovens universitários, eles foram impactados por uma glória tão grande, né, amor? Eles foram impactados, eles estavam tão cheios de Deus, que na escola, não lembro bem, certo? Eu acho que foram 2 pessoas que oraram. Tinha um professor e tinha, acho que um aluno, que tinha a perna uma maior que a outra. E eles colocaram a mão na sala de aula. O professor já estava desacreditado, falava que já tinha feito de tudo. Eles colocaram alunos da universidade, um pouquinho mais velho que vocês. Eles colocaram a mão e profetizaram no nome de Jesus a cura. No nome de Jesus que essa perna cresça. E a perna cresceu ali no olho deles. E o nome do Senhor foi glorificado. E quando eu vi aquilo, eu fiquei maravilhada. Falei, oh, glória a Deus. Porque é tão difícil ver essas coisas, né? Assim, a gente vê assim, tão de perto, né? Mas esse avivamento, ele vai, se nós abrirmos o nosso coração e nos enchermos da presença do Senhor, esse avivamento virá. E coisas maiores nós vamos fazer. E como vai ser lindo. A minha oração é que Deus use cada um dessas crianças. Porque a gente não pode ser usado, mas a gente já, né? Não que a gente seja velho, né? Mas assim, a gente, é a nossa esperança que eles sejam grandes homens e mulheres de Deus. É a nossa oração. É a nossa oração. Eu não aceito vocês crescerem e serem igual eu. Ok? Eu não aceito vocês crescerem e serem igual meu marido. Não. Vocês têm que ser homens de Deus, de valor. Homens que arrebatem multidões. Meu marido não pensa, né? Não estou falando mal dele. Mas assim, vocês têm que alcançar multidões. Entendeu? Ok? Amém? Falem amém. Vamos para a próxima página. Ai, irmãos, um exemplo de avivamento muito lindo. Não vou falar sobre ele, só vou pincelar. O apóstolo, o Paulo, né? Ele era Saulo, depois ele virou Paulo. Ele teve um encontro com Jesus. E esse encontro ele foi maravilhoso. Maravilhoso. Quando eu leio, eu falo, meu Deus, que Deus é maravilhoso. Ele, em 3 dias, ele perseguia os discípulos, os cristãos, ele queria matar todo mundo. E um dia ele teve um encontro com Jesus, ele caiu, se arrebentou, sei lá, né? Acho que caiu do cavalo, né? Caiu, ficou cego e ficou. E veio uma luz do céu e deixou ele cego lá, e que era Jesus, né? E ele falou, como é que é? Ele falou, quem és tu? Né? Daí Jesus falou, Saulo, por que me persegues? E ele foi impactado com a presença de Jesus, com aquela luz gloriosa. E ele se arrependeu, foi levado para uma casa. E ele se arrependeu de tudo aquilo que ele tinha feito. Em 3 dias, eu estava lendo e falou, já se converteu, já jejuando. Porque a Bíblia diz que em 3 dias ele fica sem beber, sem comer e sem enxergar. Não sei se vocês quiseram dar comida para ele, né? Mas ele não comeu. E ele fica 3 dias assim. Ele fala que ele ficou 3 dias nessa situação, até que Ananias foi no encontro dele, mandado por Deus, foi ao encontro dele, colocou a mão sobre ele, e ele foi curado daquela. A Bíblia diz que caiu as escamas dos olhos dele, ele enxergou, e ele foi batizado no mesmo momento, em 3 dias. Então eu falei, meu Jesus, como que o Senhor é rápido, né? Quando o Senhor quer, em 3 dias, mudou, transformou, libertou, curou e ainda batizou. Ó agora. E depois disso ele foi, né, aquela pessoa lá que todo mundo sabe, ganhou, né, o mundo inteiro. E agora vamos pra parte assim que mais impactou a minha vida. Amém? Os irmãos não cansaram de me ouvir, né? Eu falo rápido, né, irmão?
que o irmão Celso não está traduzindo, senão ele ia me... Cadê ele? Nem vi. Irmãos, eu quero falar agora de uma pessoa aqui para encerrar, ok? Mas eu quero que vocês prestem atenção, porque foi muito difícil para eu fazer esse resumo. É assim, eu li um livro e eu achei maravilhoso a história dessa pessoa. E eu sofri, né que eu sofri? Meu marido viu, para resumir esse livro. Eu resumi ele em 3 páginas. E eu vou ler para os irmãos, porque foi muito lindo a história de John Wesley. Eu acho que muitos conhecem a história de John Wesley. Mas com certeza vocês não conhecem, né? Tá com cara que vocês não conhecem. John Wesley. Faz o pulo agora. Ai, Jesus, só o Senhor me dê graça. John Wesley nasceu em 1703. No século XVIII. Ou certo? John Wesley marcou a história do cristianismo na Inglaterra. John Wesley foi conhecido como a tocha tirada do fogo. Por quê? Quando ele era pequeno, tinha 5 anos, a casa dele pegou fogo, ele estava dormindo, rapidinho, senão misericórdia. A casa dele pegou fogo e ele estava dormindo, e a família toda saiu e esqueceram um abençoado lá dentro da casa. E daí, não tinha como tirar, porque não tinha por onde entrar, e esse menino dormindo. E daí a mãe de Wesley, Susana, ela vai com o marido, que era Samuel Wesley, né? Ela vai ao jardim, eles vão ao jardim, eles se ajoelham e oram fervorosamente. No livro fala assim, detalhes, né? Eu gosto de contar detalhes também, mas não dá tempo. Daí fala que eles se reúnem para orar e quando eles estavam orando, Wesley acorda. Wesley acordou, foi para a janela, ele tinha 5 anos. Ele foi para a janela e os vizinhos viram que ele estava na janela. Então aí conseguiram fazer uma escadinha, um subindo em cima do outro, e pegaram o menino que estava lá em cima. Então por isso ele foi chamado a tocha tirada do fogo, para incendiar as nações. Isso a mãe dele já profetizava na vida dele enquanto pequeno. Então, a partir dos 5 anos, era já de família, a partir de 5 anos, a mãe, ela começava a alfabetizar as crianças. A partir de 5 anos eles começavam a ler e já aprendendo a ler, eles já começavam a fazer seu devocional e eles aprendiam a ler com a Bíblia. E o interessante é que essa mulher, ela era uma mulher muito religiosa. Ela ensinava todos os filhos a ler e a ter uma vida com Deus, e ela só tinha 19 filhos. E ela conseguia dar conta de todos esses 19 filhos dessa maneira. E ela fazia culto doméstico todo. No livro fala que ela fazia culto doméstico todos os dias. E mesmo o marido dela estando ou não, o marido dela era pastor, saía muito. E a história fala que ela alcançava já todos os seus vizinhos através desses cultos domésticos. Mas não era nem para preparado ainda. Deixa eu continuar aqui minha negócio, senão eu vou ficar até meia-noite falando da história deles. Então, John Wesley, ele tinha uma vida de muita oração e palavra e leitura da palavra de Deus, desde pequenininho. John Wesley estudou muito. Ele cresceu, estudou muito, aprendendo latim, grego, hebraico e francês. E muita teologia. Muita teologia. Mas o seu maior interesse não era o intelecto. Ele reservava 2 horas todos os dias para ficar sozinho com Deus. No livro fala assim: guardei-me de todo pecado, quer de palavras, isso foi ele que escreveu no livro. Guardei-me de todo pecado, quer de palavras, quer de atos. Assim, na base das boas obras que praticava, eu me considerava um bom crente. Não é verdade? Fazia, né? Não pecava nem palavra nem atos. Ele achava, né? Aí, ele se reunia com seus amigos para orar e ler várias vezes por semana. Pregava evangelhos nas prisões. Em 1735, ele decide fazer uma viagem missionária nos Estados Unidos para evangelizar os índios na Virgínia. Durante a viagem, o navio passou por uma grande tempestade. E tudo que ele conhecia sobre religião não foi capaz de trazer nenhum refrigério no seu coração. Prestem atenção nessa parte, que é muito linda a história dele. Então, tudo que ele conhecia sobre religião não foi capaz
de trazer refrigério na alma, no coração de Wesley. No entanto, no mesmo navio estavam os cristãos moravianos, que foi um grupo de avivamento antes de John Wesley. Então, esses irmãos estavam no navio. Durante a tempestade, tanto crianças como adultos cantavam hinos e oravam com grande fervor. Seus semblantes de fé em Cristo eram inabaláveis. Enquanto Wesley temia a morte, aqueles homens louvavam a Deus com força. E isso deixou marcas profundas no coração de Wesley, que desejou ter o que aqueles homens tinham. Wesley retorna à Inglaterra dizendo: fui à América pregar Cristo para os índios, mas eu mesmo nunca fui convertido a Deus. Depois dessa experiência, John Wesley sentia seu coração arder de maneira estranha. Começou a servir a Deus com a fé de um filho e não mais com a fé de um simples servo. Algo em seu interior foi completamente mudado. A partir dessa experiência, coisas extraordinárias começaram a acontecer no ministério de Wesley. E agora ele podia falar com tamanha autoridade que centenas de pessoas começaram a se reunir para ouvir os seus sermões. Experiências poderosas começaram a acontecer e o maior avivamento que o mundo já se viu seria conduzido por John Wesley. Então, ele teve encontro com Jesus, ele teve encontro com Deus. Ele se achava tão crente, que ele falava que ele não pecava nem em atos e nem em palavras. E isso me tocou muito, porque a gente está dentro da igreja, né? Vocês estão crescendo aqui, vocês têm suas vidas com Deus. Só que não basta, sabe? Não basta. Igual a gente vê que Deus tem um plano, um propósito na vida de cada um. Assim como John Wesley teve esse livramento no fogo, cada um de vocês tiveram. Eu conheço um pouquinho da vida de alguns. Eu sei que o Cauã, ele está aqui por um milagre, não é, Cauã? Eu sei que ele nasceu de 6 meses, né, Regi? Eu sei que ele é um milagre de Deus. A Carol, quantos milagres já recebeu? Nós podemos contemplar. Eu sei que tem muitas crianças aqui. O Vini, né, que ele já teve vários problemas de saúde. Então, Deus tem um propósito. Deus já livrou vocês. Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês. E vocês estão servindo a Cristo. Aqui na igreja, vocês acham que vocês estão tendo encontro com Cristo. Mas não, vocês têm que ter um encontro com Cristo. Vocês têm que reconhecer que Jesus, Ele é o único e suficiente Salvador e vocês são salvos pelo poder do sangue de Jesus. Vocês são perdoados pelo sangue de Jesus, pela maravilhosa graça do Senhor. Vocês têm que entender que não é... John Wesley achava que ele seria salvo pelas obras, porque tantas coisas boas ele fazia. E não é assim, a gente tem que ter um encontro verdadeiro com Deus. E depois que John Wesley teve essa vida completamente mudada, o seu ministério, eu vou falar um pouco do ministério dele. Experiências poderosas começaram a acontecer e o maior avivamento que o mundo já se viu seria conduzido. Ele foi um grande líder do avivamento na Inglaterra. Wesley pregava ao ar livre, andou mais de 400 mil quilômetros. Ele andava de cavalo ou de a pé, para chegar em lugares diferentes da terra e levar o fogo do avivamento. Ao ouvirem o sermão de Wesley, as pessoas eram levadas ao arrependimento e eram transformadas instantaneamente. Ele reunia multidões. Wesley estava debaixo de um fogo poderoso e poucas palavras eram necessárias para penetrar nos corações mais duros. Poucas palavras, ele não precisava falar muita coisa, através do Espírito Santo. Em 1791, John Wesley morre aos 87 anos. Nos seus últimos instantes de vida, seus amigos rodearam a cama de Wesley e juntos cantavam louvores de adoração e oravam constantemente. E todos que chegavam até o lugar eram tomados pela presença do Espírito Santo. No dia da morte dele, os amigos dele rodeavam a cama e eram cheios do poder do Espírito Santo na morte dele. E as últimas palavras dele foi: Ele dá repouso aos seus servos.
O Senhor dos Exércitos está conosco. Nosso refúgio é o Deus de Jacó. Aleluia! Isso é maravilhoso. Tinha uma pessoa que estava no quarto que ela escreve no livro, ela fala: a linguagem humana jamais será capaz de descrever a aparência do seu rosto. Quanto mais o contemplávamos, tanto mais era possível descobrir nele a incompreensível glória celestial. A pessoa estava morta e as pessoas olhavam ele e contemplavam a glória celestial. E não tinha palavras que pudessem descrever a grandeza da glória de Deus. E uma coisa, uma oração que ele fazia, e era muito conhecida, é que ele fazia assim, falava assim: dai-me 100 homens que nada temem senão o pecado, e que nada desejem senão a Deus, e eu abalarei o mundo. E antes dele morrer, Deus deu 3 vezes mais. Antes da sua morte, Wesley contava com 300 missionários apaixonados por Cristo, que trabalhavam incansavelmente para evangelizar as nações. Incendiou a Inglaterra inteira, que estava em decadência espiritual. Outra história que eu achei linda, linda demais. Ai, Jesus, a hora. Existia, depois de 100 anos da morte de John Wesley, uma pessoa, está no livro, né, irmãos? Uma pessoa procurou bebida alcoólica, num lugar não tinha, no outro lugar não tinha, no outro lugar não tinha. Aí ele falou assim: será que eu não vou achar bebida nessa cidade? Aí o cara lá, dono da lojinha, falou: aqui não. Há 100 anos passou um homem neste lugar, chamado John Wesley. E eu fiquei maravilhada, porque 100 anos depois, olha o legado desse homem, olha o ministério desse homem. Então, quando nós nos doamos para Deus, Deus faz essas coisas, entendeu? Deus muda, Ele não muda só nossa cidade, nossa igreja, nem o nosso país, Ele muda o mundo, Ele muda nações, através do poder de Jesus. Então, muitas pessoas foram influenciadas pela sua vida e seu ministério. E para concluir, eu quero falar de uma outra coisa linda, maravilhosa, que eu também li. John Wesley deixou esse legado. E no livro também fala que um rapaz jovem, ele estava fazendo seminário. E ele foi, depois de anos e anos que John Wesley morreu, ele foi visitar a casa de John Wesley com um grupo de seminário. E quando ele chega lá, o lugar que mais ele gostou foi o quartinho de oração, porque John Wesley, ele orava a partir das 4, 5 da manhã até... Ele tinha vida diária com Deus. Com 80 e poucos anos, ele falou que a vista dele estava cansando, porque ele lia acho que 15 horas por dia. Tipo, ele pregava 3 vezes no dia. Ele era... lindo a história dele. Os irmãos leiam, porque eu não consigo passar assim tão bonito. Aí, quando esse jovem ele viu a casa, o quartinho de oração, disse que tinha as marcas da onde ele orava. E daí eles foram para ir embora, e a mulher lá da excursão percebeu que estava faltando um menino, né? E quando ela volta para procurar o menino estava ajoelhado em cima, onde John Wesley fazia o seu período de oração. E sabe quem que era esse menino? Era Billy Graham. A maioria conhece Billy Graham, né? Foi um grande homem de Deus. No livro fala assim: Billy Graham, Billy Graham foi considerado o maior evangelista do século passado. Billy Graham morreu esses tempos, porque faz pouco tempo. Billy Graham morreu. Quando estava ainda no seminário, aconteceu isso com ele, né, que eu falei. E quando a mulher chegou no lugar que ele estava de joelho orando, diz que a oração dele era fervorosa. E sabe qual que era a oração dele? Senhor, faz outra vez. Faz outra vez. Eu entrego a minha vida a Ti. Estou aqui, faz outra vez. E quem foi Billy Graham? Billy Graham, em suas campanhas, ganhou mais de 2.500 milhões de almas para Cristo. Depois, mais pra frente, saiu uma outra contagem, né? Recalcularam que através de cruzadas, rádios, TVs e outros meios,
alcançou mais de 2 bilhões de pessoas com a mensagem da cruz. E eu fiquei maravilhada porque ele pediu, faz de novo, Senhor. Faz de novo, do fundo do coração, da alma dele. E ele foi impactado com a glória de Deus e aquele fogo do Espírito queimou no coração dele. E ele conseguiu alcançar 2 bilhões de pessoas. E outra coisa também, que eu estava já assim pensando na minha palavra, e o pastor Mauro comentou esses dias que na adolescência dele, na juventude dele, qual que era a oração, pastor? Que eles iam ao culto de terça-feira e eles oravam pelo poder do Espírito. Eles oravam pelo batismo do Espírito Santo. Eles não oravam por, seguidores do Instagram. Tipo assim, eles oravam por isso. O pastor Mauri hoje ele está aqui, né, pastor? É um exemplo para nós, um amizade por Deus. E agora, concluindo, vocês viram sobre a vida de John Wesley, vocês ouviram sobre a vida de Paulo, a transformação de vida de Paulo, vocês ouviram sobre a transformação da vida de Pedro, vocês viram sobre Billy Graham, que foi agora no século passado, uma pessoa muito usada por Deus. E qual que é a minha oração? A minha oração é que essa chama, ela venha arder nos nossos corações. A minha oração é que essa chama, esse fogo, arda no coração de vocês. E que vocês sejam ministros, igual foi Billy Graham, igual foi John Wesley. A gente pensa, uau, mas só basta ter desejo e essa sinceridade que Billy Graham teve. Senhor, eu estou disposto. Faz outra vez. O verdadeiro avivamento ele vai vir sobre nós se nós abrirmos o nosso coração e reconhecemos que o Senhor ele é poderoso, que o Senhor é único, que o Senhor é digno, que nós não há nada que nós possamos fazer. É tudo pela graça. O perdão vem pela graça, a salvação vem pela graça, independente das nossas forças, das nossas dificuldades, dos nossos pecados. Às vezes você que está aqui, você pode ter conhecido Jesus esses dias. Peça para Deus intimidade com o Espírito Santo. Peça para Deus, faça essa oração que Billy Graham fez. Senhor, eu estou disposto. Eu quero te sentir, eu quero te servir. Eis-me aqui. E você vai ver o que Deus vai fazer. Que nem disse o pastor Takayama, Deus não mudou. Deus por acaso está com preguiça? Né? Ele não está com preguiça. É que as pessoas elas estão com o coração tão duro, tão endurecido. Achei que a última coisa que é pregado nas igrejas e a última coisa que as pessoas dentro da igreja estão querendo é isso, é avivamento e poder do Espírito Santo. E sem o poder do Espírito Santo nós não vamos fazer nada. Por isso que Jesus ele falou, ficai em Jerusalém. Ele ordenou, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Porque se vocês saírem daqui na força do seu próprio braço, vocês não vão fazer nada. Mas a partir do momento que eles esperaram e foram cheios da presença do Espírito Santo, eles receberam, eles começaram a fazer milagres e maravilhas. Amém? E é isso que eu queria deixar para os queridos. E se o pastor quiser orar por nós, né, pastor? Que eu falo mesmo que eu falei Jesus amado, eu levei umas de Jesus assim que foi até bonito. E eu cheguei à conclusão que eu preciso me converter de novo, irmãos. Eu vou pedir agora reconciliação. Tá? Porque a gente não é crente, de verdade. Eu não sei vocês, né? Mas assim, a gente precisa desse avivamento. E vocês sabem que avivamento não é barulho, né? Vocês entenderam, né? O que é avivamento? Vocês estão ligados, né? Que avivamento é uma vida transformada em Deus, né? É renúncia. Avivamento é saber que o Senhor ele nos salvou pela graça, pelo sangue dele na cruz do Calvário. E não adianta você estar aqui dentro da igreja todos os finais de semana, cantar, ler a palavra e orar, se vocês não entenderem a maravilhosa graça, o grande sacrifício de Jesus na cruz. E eu quero, se vocês quiserem vir aqui, receber oração, o pastor vai estar orando. E eu gostaria muito que vocês tivessem esse desejo de buscar a Deus, de buscar o Espírito Santo, de buscar a presença dele acima de todas as coisas. Porque vocês não são criança, você até criança. John Wesley com 5 anos ele já tinha a vida diária dele com Deus. Apesar de que demorou para ele ter o encontro real com Deus. E vocês podem ter esse encontro muito antes que ele, né? Porque ele já era adulto quando ele teve esse encontro verdadeiro com Deus. Então, não deixe passar a oportunidade.
tenha esse desejo de ter encontro, de ter vida com Deus, antes que seja tarde. Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês. E o meu desejo, o meu sonho é que vocês sejam grandes homens, poderosos. E lá na frente eu quero olhar e falar, olha ali o discípulo de Billy Graham. Amém? Vamos estar orando. Amém? Uma parte da história do John Wesley, isso ele num livro chamado Heróis da Fé. Isso, né? E talvez você não tenha, não consiga o livro mundial, mas tem todo o livro pedido para você ouvir. E aí você ouviu. Vocês vão ver a história desses, se não me engano, que são 20 histórias. A história de 20 homens, 20 personagens então, que experimentaram o avivamento. Então, que vê que é isso que Deus quer levantar naquele de lugar também. É uma história bastante, às vezes, não somente comovente, mas é uma história bastante impactante. Então, é uma mensagem de Wesley, que se chama Pegadores nas Mãos de um Deus Irado. Mas é outra história interessante, né? Mas você vai ver que, então, são histórias muito interessantes, muito edificantes, que foram instrumentos de Deus na época que eles viveram. E chegou a nossa época. Minha época, já gastei uma parte dela, né? Mas vocês têm o restante, então, enquanto Jesus no meio, então vocês têm esse período de mudar algumas coisas. Eu não vou dizer muito de tudo, mas a gente tem a oportunidade de mudar muitas coisas. Na vontade de vocês. A gente pode contar com a vontade de Deus. Deus quer fazer. Eu quero encontrar pessoas que aceitem essa vontade. Mas eu que tivesse 100 homens que tivessem essa vontade de servir a Deus. Aleluia. Então já era a vontade de Deus. Deus já levantou. Aleluia. Não somente Deus levantou, mas homens que se dispuseram a fazer a vontade de Deus, que abriram seus corações. Amém? Então, gostaria de estar orando. Então, vocês que quiserem vir aqui à frente, vai ser a oração. Então, eu quero orar para vocês. Aleluia. Que essa chama que nós ouvimos aqui, que esse ardor, fervor que nós ouvimos aqui nessa noite, inflamar os corações. Inflamar os corações. O que eu posso fazer? Não, quando Deus quer fazer. Mas eu não, o que eu poderia fazer? O que eu poderia fazer? Aleluia. Se a gente olhar para nós mesmos, a gente não vai encontrar nada. O que eu poderia fazer? Aleluia. Mas não está em nós, mas está em Deus. Não está no meu conhecimento, mas está no conhecer a Deus. Então essa noite está procurando homens que aceitem a mesma vontade para fazer a vontade de Deus. Aleluia. Magana sui que me apaixonei que meu quando eu choro quando sui que me raço que me marca na verdade. O tempo está passando, né, manjo quando me sui que me quando eu sui que me gana na macai que me nega magashara gana bedei. Eu estou ganhando sui me acana mas sui que me como macata sui que Chega o moro chega e a nega magashara sui que do mundo do que chei.
Ainda nessa noite está colocando, manda para o Shurigimi Gamagata chega a sua que me raçou. Minha ate comende para sua que me achei que não me babachai. O meu pequeno como passar que meu passar. E de passo e que de que não meu sui que babachai. Que baraba como mamachai que meu sué. Mana sui que o mamaga shuri kasu. E minha sui minha maga shere de rovea. E esse que me dou e haga na show. Levante e se me acaba macharagas. Me que mais isso e que me pode guerrear. Chamasui Kodoro Shui. Eu sou o Senhor Nemando que me obacata gashai. e habito no meio de vós. Ninha sui que maganda bababasa. Sou eu manifestando o meu poder. Vija que me asui que me oshenegedi. Sou eu derramando a minha glória Wa que no sui que me gashai. nesse lugar. Lehato lobandui. Sou eu visitando pessoas aqui. Tinha sui que mamamaga de Vou menderegeras. levantar homens e mulheres Ninha sui que adaramantu que me sui. para impactar as nações. Mi hakanada makyo no shugonerebinas. Não somente creia em mim, Nyoko no mosui que me hashege mineri. santificai-vos Minha sui que mamamara shuri me asugedei. e preparai-vos, Minha sui que mandoro shuri me hasugibia. porque eu sou o mesmo Minha sui que me oka no shugo. que operei no passado, Minha kanara makena gashai. continuo operando hoje. Minha sui que me okamama masheregas. Arrependei-vos dos vossos pecados Minha kanara que me okamada e gatu. convertei-vos a mim. Minha kana que me okana gashai. Convertei-vos a mim, Minha kano minha siginyo kono sheregedas. para que o meu poder Minha que não que me manda mashuri gakya. seja abundante em vossas vidas. Minha sui que me oshenei. Santificai-vos, Niaka no sui que me canamos show. Neva sui. para que a minha glória Magamantu e pessoa me meas. se manifeste Yashi que me ogonere através de me. vossas vidas. Yega sugi no Assim gonere. diz o Senhor. Yai que eu gosto do shuri me ganas. Oi quando me falo que manga chaga na para chaga chaga na. Niai que me chaga